Renata fã desesperada, não dá pra acreditar. Você viu o que o Botafogo fez com o Inter? Foi uma daquelas goleadas que ninguém esquece. Mas o que explica um placar tão elástico contra um adversário tão tradicional? Será que foi apenas mérito do ataque alvinegro ou teve mais coisa por trás? Você piscou e o Botafogo já tinha feito 4 no Inter. O que era para ser um jogo equilibrado se transformou numa das maiores exibições do Glorioso neste Brasileirão. E o que mais chamou a atenção? A forma como o Botafogo dominou o jogo do começo ao fim. Foi só uma boa noite? Ou estamos vendo um novo gigante se formando no futebol brasileiro? A goleada de 11 de maio não foi apenas sobre gols. Foi sobre intensidade, estratégia e um recado direto aos rivais. Será que o Botafogo encontrou o seu ponto de virada? Seja bem-vindo ao canal. Aqui é lugar de quem respira futebol, e principalmente das grandes histórias por trás da audiência e das partidas marcantes. Se você curte análises sérias, curiosidades e muita paixão pelo jogo, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Hoje vamos destrinchar essa atuação histórica do Botafogo sobre o Inter. Então, bora para esse jogo. Neste domingo, o Botafogo não apenas venceu, ele atropelou. Jogando no estádio Newton Santos, o Glorioso aplicou uma goleada implacável de 4-0 sobre o Internacional, numa noite em que tudo funcionou. Igor Jesus abriu o caminho logo no início, Arthur ampliou com categoria, Cuiabano marcou um golaço de fora da área e Alex Telles fechou a conta. Mas mais do que o placar, o que impressionou foi a postura dominante do Botafogo durante toda a partida. O Internacional, escalado com um time misto para poupar jogadores pensando na Libertadores, até tentou equilibrar nos minutos iniciais, mas bastou o Botafogo acelerar o ritmo que o cenário mudou drasticamente. A pressão alta funcionou como um relógio suíço. O meio-campo ganhou todas as disputas e o ataque teve uma noite cirúrgica. O resultado? Uma atuação de gala que incendiou a torcida e chamou a atenção de todo o Brasil. O impacto dessa goleada ultrapassou o campo. No Twitter, a hashtag BotafogoGol chegou aos Trending Topics. No YouTube, os vídeos com os gols alcançaram centenas de milhares de visualizações em poucas horas. E na TV, os programas esportivos passaram boa parte do domingo debatendo o desempenho avassalador da equipe de General Severiano. A audiência explodiu, e com razão. Mas o que explica esse domínio? Seria apenas a fragilidade do adversário ao entrar com reservas? Ou existe algo maior por trás? Uma evolução coletiva? Uma resposta a quem duvidava? É aí que entra o coração deste vídeo, porque o Botafogo não venceu apenas um jogo, ele construiu uma narrativa, a de um time que está se reencontrando com sua identidade e que, aos poucos, vai deixando de ser surpresa para se tornar ameaça real. Durante a partida, a sintonia entre os setores era visível. A defesa compacta, os volantes com imposição, os laterais participativos e um ataque que não perdoa. Cada gol teve sua beleza e seu significado. Igor Jesus mostrou oportunismo. Arthur provou por que merece ser titular. Cuiabano arrancou aplausos. Até de rivais com um chute indefensável e Alex Telles, símbolo de experiência, colocou o ponto final com classe. Esse tipo de atuação provoca mais do que empolgação. Ela levanta questionamentos. Será que o Botafogo pode brigar por algo grande em 2025? A consistência dessa vitória indica um caminho promissor. E o mais interessante, o torcedor começa a sonhar, mas com os pés no chão. Algo raro depois de anos de instabilidade. A goleada sobre o Inter é daquelas que ficam marcadas, não só pelo placar, mas pela forma, pela intensidade, pelo recado. E no meio disso tudo, fica a pergunta que conduz o resto do vídeo. Esse é o novo Botafogo? O Botafogo fez mais do que vencer. Ele executou um plano quase perfeito. Desde os primeiros minutos, ficou claro que o time sabia exatamente o que queria em campo: pressionar, sufocar e aproveitar cada brecha deixada por um Inter alternativo, mas ainda assim perigoso. A equipe de Arthur Jorge entrou ligada, determinada, com uma postura agressiva que há muito tempo o torcedor não via com tanta consistência. O primeiro gol, logo aos 12 minutos, foi um reflexo disso. Após jogada bem trabalhada pelo lado direito, Igor Jesus apareceu na pequena área para empurrar a bola para as redes. Não era só o gol, era o símbolo de um time que começou a acreditar mais em si mesmo. E dali em diante, o que se viu foi um festival de domínio técnico, intensidade física e concentração tática. Arthur, autor do segundo gol, foi um dos destaques da noite.
Atuando mais solto, ele mostrou velocidade, drible e ousadia. Tudo aquilo que o torcedor espera de um ponta moderno. Com um chute colocado, ampliou o placar e incendiou o Nilton Santos. O estádio, que viveu anos de tensão e frustração, parecia enfim respirar um novo ar, o da confiança, mas talvez o momento mais emblemático tenha vindo no terceiro gol. Cuiabano, jovem lateral que vinha buscando seu espaço, acertou um verdadeiro petardo de fora da área, um daqueles chutes que fazem o narrador gritar com um segundo de atraso, sem acreditar no que acabou de ver. Um golaço, um momento de explosão coletiva. Um golaço que viralizou nas redes sociais em questão de minutos. Era mais do que um gol, era uma assinatura, um grito de "Estamos vivos!". E quando Alex Telles fechou a conta com um gol digno de quem tem bagagem internacional, o Botafogo não apenas consolidou a vitória, ele selou uma atuação histórica. Com os 4-0 no placar, o time mostrou que tem repertório e que, sim, pode ser competitivo até contra os grandes, mesmo que o adversário tenha vindo com um time misto. Porque a intensidade, a organização e a eficiência que o Botafogo demonstrou não se explicam só pela fragilidade do oponente. Esses fatores levantam uma nova reflexão. Será que estamos vendo o nascimento de um novo protagonista no Campeonato Brasileiro? O Botafogo, que tantas vezes foi motivo de piadas por seus tropeços no passado, começa a construir uma imagem diferente. A de um clube que planeja, executa e evolui, que não depende de uma estrela isolada, mas de um coletivo bem ajustado. E é aqui que o torcedor precisa manter o equilíbrio. Comemorar, sim. Exaltar, com certeza. Mas entender que o verdadeiro desafio é repetir esse nível de atuação contra adversários em pleno vigor, fora de casa, e em jogos onde o emocional pesa mais que o tático, e é nessa constância que o campeonato se define. A grande verdade é que o Botafogo mandou um recado, não só para o Inter, mas para todos os clubes da Série A. Se vacilar, vai levar. E agora, o próximo passo é manter esse ritmo, porque uma goleada empolga, 2 consolidam, 3, aí ninguém mais segura. Quando a torcida do Botafogo foi dormir na noite de 11 de maio, não estava apenas celebrando uma goleada. Estava revivendo sensações há muito adormecidas. Aquela mistura rara de orgulho, esperança e confiança. E esse sentimento não nasce por acaso. Ele vem do campo, da entrega, da competência. A vitória por 4-0 sobre o Internacional não foi apenas mais 3 pontos na tabela. Foi uma afirmação de identidade. Durante anos, o torcedor do Glorioso carregou o fardo das piadas, das quedas e das promessas não cumpridas. Cada revés parecia um lembrete cruel do que o clube já foi e do que deixou de ser. Mas de tempos em tempos, o futebol oferece chances de reconstrução, e o jogo contra o Inter pode ter sido exatamente isso, um marco simbólico de virada. Claro, o adversário veio com uma equipe mista, mas isso não tira o mérito da atuação. Quem viu o jogo sabe. O Botafogo não apenas aproveitou as chances, ele controlou o jogo com autoridade, algo que nem sempre se vê nem contra reservas. Foi uma demonstração de evolução coletiva, de mentalidade vencedora, de um time que está cada vez mais confortável dentro do próprio projeto. E talvez o mais importante, a conexão com a torcida. O Nilton Santos foi um caldeirão. Cada gol foi comemorado como se fosse o título. Cada carrinho, cada desarme, cada jogada bem feita era aplaudida com entusiasmo. O torcedor não quer só resultado, ele quer pertencimento. E pela primeira vez em muito tempo, o Botafogo ofereceu isso de volta. Essa partida nos lembra de algo fundamental no futebol: a força da narrativa. Porque, mais do que os 4 gols, mais do que os nomes na súmula, o que fica na memória coletiva é a sensação. A sensação de que, naquela noite, o Botafogo parecia imbatível. Que naquela noite, o torcedor pôde sonhar acordado sem medo de acordar no susto. Para explicar isso, vale lembrar uma frase de Nelson Rodrigues: toda unanimidade é burra. Mas no futebol, às vezes, ela é inevitável. E foi assim que terminou a noite de 11 de maio, com a unanimidade de que o Botafogo jogou o melhor futebol da rodada, de que foi, sim, o dono do espetáculo. E isso gera um efeito dominó. Os jogadores ganham confiança. A comissão técnica tem paz para trabalhar. E a torcida? A torcida sonha, porque quando o futebol é jogado com alma, o impossível fica só no papel, mas é preciso cautela. O Campeonato Brasileiro é uma maratona. E o verdadeiro teste de um time não está nas vitórias fáceis, mas na constância. Manter o foco, repetir o desempenho e seguir vencendo.
Esse é o desafio que aguarda o Botafogo a partir de agora. Se a noite de 11 de maio foi um ponto fora da curva ou o início de uma nova era, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o recado foi dado. E ninguém mais vai ignorar o Botafogo. Parabéns se você chegou até o final. Isso mostra que você é daqueles que entende de futebol de verdade e não se contenta com superficialidades. A goleada do Botafogo sobre o Internacional foi muito mais do que um simples 4-0. Foi um recado, uma reafirmação de identidade e, quem sabe, o início de uma nova era para o Glorioso. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do futebol. Aqui, a gente não só fala de resultados, mas também de histórias, análises e tudo o que faz o jogo ser emocionante. Agora me conta, você acha que o Botafogo pode manter essa pegada e brigar por algo grande em 2025? Quero ver suas opiniões nos comentários. Não saia sem dar uma olhada nos vídeos recomendados que estão aparecendo aqui na tela final. Tem muito conteúdo bacana para quem ama futebol e quer ficar por dentro de tudo. Nos vemos no próximo vídeo.